Muito boa tarde e bem-vindos ao CCN Jornal. Como habitual, começamos por lhe dar conta da atualização epidemiológica no concelho de Pampilhosa da Serra. À data de hoje, 19 de fevereiro, são estes os números comunicados pela Autoridade de Saúde Local. Relembramos que esta atualização resulta do fornecimento de dados pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte, pelo que a sua interpretação tem um caráter informativo e não dispensa a consulta dos dados oficiais. Olhemos agora para a atualidade. A vacinação contra a Covid-19 já arrancou no concelho de Pampilhosa da Serra, nos grupos de pessoas definidos no plano de vacinação traçado pelo Governo. O delegado de Saúde e coordenador do ACES do Pinhal Interior Norte, António Queimadela, analisou as metas previstas neste plano de vacinação e fez uma análise aos mais recentes desenvolvimentos da pandemia no concelho. Em conformidade com a tendência de decréscimo a nível nacional, relativamente ao número diário de infecções por Covid-19, a situação no concelho de Pampilhosa da Serra está agora mais estável. Segundo António Queimadela, médico e delegado de saúde, coordenador do ACES Pinhal Interior Norte, à data de 18 de fevereiro, existiam 10 casos ativos no concelho. Neste momento, em termos da situação na Pampilhosa, estamos a viver um pouco o que estamos a viver a nível do nosso agrupamento, centro de saúde, como também ao nível nacional. Neste momento, nós temos 10 casos ativos. Os 10 casos ativos pressupõem normalmente um período que vai de 10 dias. Portanto, isto é, uma pessoa hoje que fica infectada por Covid, se não tiver aqui grandes problemas em termos de saúde, se não tiver grandes sintomas, é considerado curado ou recuperado, essas são as designações que temos, ao fim de 10 dias. Ao fim de 10 dias a pessoa deixa de ser capaz de contagiar outros. Portanto, é considerado recuperado, é curado. E, à exceção das pessoas que trabalham, por exemplo, em lares de idosos ou profissionais de saúde, que aí têm que fazer obrigatoriamente um teste, que nós chamamos de teste de cura. Portanto, se estiver negativo, regressa ao seu trabalho, à sua atividade normal. Mas, tirando de facto esses dois grupos de profissionais, profissionais de saúde ou equiparados, bombeiros, por exemplo, profissionais de lares, as pessoas chegam ao fim desses 10 dias e então são considerados recuperados e então deixa de estar ativo e passa a fazer a sua vida normal e pronto, e é isso que nós temos. Portanto, nós neste momento então temos 10 casos ativos, mas desde há 8 dias só temos 2 casos novos. Portanto, digamos que estamos a dizer então que a maioria destes 10 casos, daqui a 3, 4 dias, já estarão considerados como recuperados. Portanto, não temos então novos casos desde há 3 dias que não temos novos casos, e é isso que nós de facto desejamos, que assim continue, portanto, relativamente ao nosso concelho, que neste momento já está num nível de incidência baixo e já recuperou, depois de facto deste último mês de janeiro, de facto foi mesmo muito difícil, com muitos casos. O acompanhamento dos novos casos, dos casos em vigilância e do número de óbitos, tal como explicou o médico, é feito através da plataforma Trace Covid. No que diz respeito ao número de óbitos, há alguns fatores que devem ser tidos em consideração, pelo que a informação pode não ter a celeridade pretendida. Na prática, esse instrumento então permite-nos ir acompanhando com alguma fiabilidade os casos, o número de casos que já, digamos, recuperaram no nosso concelho e também, embora de uma forma não tão fácil, o número de óbitos, efetivamente. O número de óbitos, neste momento também, daqueles que nós temos o conhecimento e concordo com aquilo que disse inicialmente, é de facto um dado que não é de todo fácil, digamos, de dizer um dado completamente correto, mas nós neste momento temos em conhecimento 29 casos conhecidos. A questão dos óbitos também coloca-se muitas vezes com o seguinte, é que há situações que são registadas como um óbito, mas, por exemplo, é um óbito numa pessoa que teve a doença, mas que deixou de a ter e que de repente também é classificada como um óbito por Covid. Portanto, claro. Esta, por exemplo, é de facto, umas dificuldades que nós temos, mas que vamos tentando afinar. Portanto, dizia eu, e essa era a questão, de que nós tentamos de facto fazer o melhor possível.
contamos muito com esta ferramenta do tal trace para nos ir dando da melhor forma possível o número de casos ativos. De facto, o número de óbitos não conseguimos dar uma informação totalmente correta, mas fazemos os melhores para que isso vá acontecendo. A questão da implementação do plano de vacinação no concelho foi também abordada nesta entrevista. António Queimadela explicou algumas das especificidades deste plano, quais os grupos já vacinados e perspectivou ainda o seguimento da estratégia de vacinação adotada pelo Governo. Dizer então que esta campanha de vacinação é de facto uma campanha muito particular. Por um lado, porque tem diversas fases, não é? Portanto, nós neste momento estamos numa fase 1, como é chamada fase 1, que é dirigida para determinados grupos-alvo e que tem tido uma ordem de entrada na vacinação. Portanto, começou com profissionais de saúde de primeira linha, digamos assim, aqueles profissionais de saúde que contactam diretamente com pessoas com casos. Depois, complementarmente, começou também para as unidades pós-lares, para as unidades de cuidados continuados integrados, para lares residenciais ou equiparados, que foi o que aconteceu a seguir. Depois, gradualmente, veio para bombeiros. Esta semana já começámos a vacinar bombeiros. GNR, esta semana também já vacinámos GNR. E entramos então, já na semana passada, porque na semana passada, decorrente do que nos aconteceu em alguns dos nossos lares no concelho e que tivemos que de alguma forma, tardar o início da vacinação nesses lares, acabámos por na semana passada ter algumas doses sobrantes que então utilizámos já na semana passada para as pessoas de 80 ou mais anos e que também para as pessoas de 50 ou mais anos, mas com algumas patologias que estão inseridas, nomeadamente patologia respiratória grave, patologia cardíaca, e que também estão inseridas nesta primeira fase. Portanto, na semana passada, então, já vacinámos alguns deste grupo e que, precisamente no dia de hoje, estamos agora a continuar com o critério sempre de ordem de crescente idade, portanto começamos pelas pessoas mais velhas e vamos descendo, não é? E que vamos agora continuar neste esforço articulado diário durante as próximas, para já esta semana e na próxima, para depois, gradualmente, e esta campanha é particular porque, por um lado, porque estamos a contar com um quantitativo de vacinas que, afinal, nesta primeira fase, neste primeiro trimestre, não é aquele que estávamos à espera de receber a nível nacional. E se não recebemos esse quantitativo também ao nível da Pampilhosa, também não iremos ter aquelas vacinas que desejávamos ter. E, por outro lado, também é uma campanha particular porque tem diversas vacinas. Neste momento já temos 3 vacinas diferentes que têm, de alguma forma, algumas características diferentes. Uma delas, posso dizer, é o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda dose. Uma delas, o intervalo mínimo é de 3 semanas, é da Pfizer. Depois há outra da Moderna, que é de 4 semanas. E agora esta da Astra, que é aquela que temos usado, nomeadamente para os bombeiros e também para os elementos da GNR, o intervalo de tempo são de 3 meses. Portanto, esta tem sido a grande particularidade desta campanha, que está a correr numa ponto de vista, quando a gente não ouve falar das coisas, é bom sinal. É sinal que as coisas estão a correr e que tem havido, de facto, como eu digo, aqui uma grande articulação conjunta de todas as estruturas da comunidade, porque é importante o fazer, e que certamente vai correr da melhor forma possível. As pessoas têm que não fiquem preocupadas porque irão ser contactadas no seu tempo e é isto que de facto está neste momento a acontecer na Pampilhosa da Serra. António Queimadela deixou ainda uma mensagem de gratidão
pela colaboração dos pampilhosenses ao longo deste difícil período. Queria, de facto, deixar uma palavra de grande agradecimento e penso eu que a todos os pampilhosenses que, de facto, têm sabido, pronto, em tempos difíceis, e, de facto, atravessámos aqui tempos muito difíceis, muito intranquilos, mas que têm, de facto, sabido ser muito solidários e respeitadores individual e coletivamente. Portanto, essa era a mensagem. Alguns de vocês não conhecem-me de telefone, mas, portanto, vão agora muitos conhecer-me de cara, de face, sem máscara, mas queria muito agradecer toda a colaboração que temos tido ao longo deste tempo. O projeto intermunicipal 6 em Rede, do qual faz parte o município de Pampilhosa da Serra, tem como finalidade o atendimento, apoio e proteção de vítimas de violência doméstica ou violência de género. A equipa multidisciplinar do projeto está em funções desde setembro do ano passado e presta auxílio ao nível psicológico, social e jurídico. Os técnicos de apoio à vítima, Filipa Marques, na área da ação social, e Marco Inácio, na área da psicologia clínica, compõem a equipa multidisciplinar do projeto. O 6 em Rede tem como entidade promotora a Associação de Desenvolvimento do SEIR e do ESSA e dedica-se ao atendimento, apoio e proteção de vítimas de violência doméstica dos 6 concelhos que integram o projeto. Quer dizer, uma rede de interajuda entre os parceiros públicos e privados, portanto, dos 6 concelhos, isto com vista ao apoio às vítimas de violência doméstica. E depois um segundo, que é, obviamente, a criação do gabinete que prevê o atendimento direto a vítimas de violência doméstica, prestar um apoio psicossocial, portanto, e também, quando é necessário, prestar algum apoio jurídico, portanto, dentro das necessidades das vítimas, e que prevê uma articulação muito concreta e muito próxima das autoridades policiais e outras, como as autoridades de saúde, portanto, as CPCJs, o Instituto de Segurança Social, portanto, todos os parceiros que nós pretendemos que sejam integrados na rede. Este trabalho integrado, segundo os técnicos, não se limita à análise dos episódios de violência e respectivas denúncias. É feito um acompanhamento sistemático e profundo, no qual se pretende desconstruir os motivos que originaram as situações de violência. Muitas das vítimas que nós acompanhamos, já os pais, portanto, as mães dessas vítimas, sim, elas próprias foram vítimas. Portanto, e isto tudo, o que nós pretendemos é também desconstruir esses esquemas, digamos, que existem e que estão implementados na vida, enraizados, inclusivamente na própria sociedade, e que as vítimas e as pessoas, no fundo, que nós acompanhamos, consigam encontrar outro tipo de relacionamentos que não estes. Vamos sempre procurando saber se está bem, se não está, como é que estão os filhos, como não está, se tem alguma rede social que possa ajudar. Pronto, e vamos fazendo esse acompanhamento de proximidade. Uma proximidade igualmente fomentada pelos municípios parceiros do 6 em Rede. São eles Pampilhosa da Serra, Lousã, Miranda do Corvo, Penela, Penacova e Vila Nova de Poiares. Os municípios são, no fundo, foram os nossos primeiros parceiros. A articulação é feita de uma forma muito direta, diária, no fundo, e sempre que é necessário uma articulação, felizmente até o momento temos tido bons resultados e conseguimos muito facilmente, portanto, via direta, contactar e solicitar o apoio, e eles, portanto, e os técnicos dos municípios, o nosso. A coordenadora da Associação do ESSEIRA e também coordenadora deste projeto intermunicipal considerou esta primeira fase de intervenção um sucesso ao nível de resultados, mas preocupante no que diz respeito ao número de casos. O balanço
É assim, é ótimo em termos de resultados, porque temos que digamos, ir ao encontro das metas que estão definidas, mas é terrível considerando que estes resultados são, de certa forma, reflexo das comunidades e dos problemas que existem nas comunidades e nas famílias. Já temos um número considerável de casos que estamos a acompanhar. Penso que um até foi já da Pampilhosa da Serra e considerando esse balanço de 2 meses de atividade mais intensa, ter já 10, 11 casos para mim é considerável e realmente identifica de uma forma muito clara a necessidade desta intervenção. O projeto é financiado a 100% pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego e o seu prazo de execução termina em 2022. Porém, há a expectativa de assegurar a sua continuidade. O projeto Senza Rede tem um prazo definido até abril de 2022, mas, ou seja, este é, digamos, o prazo definido em candidatura, mas claro que este tipo de parcerias que se estão a consolidar é exatamente no sentido de que dê mais substância, digamos, a este gabinete de apoio à vítima, de forma a que haja uma continuidade, porque é importante essa continuidade, até para criar alguma confiança nas comunidades, não é? E para se ter uma intervenção que é coerente. A violência doméstica constitui um crime grave que deve ser denunciado. Já sabe? Divulgue, contacte, procure. A forte queda de chuva que se fez sentir ao longo das últimas semanas deu origem a pequenas derrocadas de terras em alguns pontos do concelho. Para restabelecer as habituais condições de segurança na circulação, os serviços municipais levaram a cabo trabalhos de limpeza e reparação nas estradas afetadas pelos desabamentos. Os dias mais chuvosos que se fizeram sentir, aliados à morfologia montanhosa do território pampilhosense, levaram ao inevitável aparecimento de pequenas derrocadas. Foram detectados vários incidentes, nomeadamente na Estrada Nacional 112 à saída da Vila de Pampilhosa da Serra, também perto da localidade de Sobral Magro, à entrada para a aldeia do Carregal, entre outros. Estes episódios obrigaram à pronta intervenção dos serviços municipais que se dedicaram à limpeza e reparação dos pontos mais afetados. O restabelecimento das habituais condições de circulação já está assegurado, tendo a segurança dos utilizadores das vias como principal objetivo. A Câmara Municipal pede ainda a colaboração de todos os condutores no sentido de adotarem uma condução defensiva, evitando assim situações indesejáveis. Espreitamos agora a previsão do estado do tempo no concelho. É esperada a intensa queda de aguaceiros ao longo deste fim de semana, sendo que durante a semana o tempo chuvoso deverá permanecer com maior ou menor intensidade. Ainda assim, as temperaturas máximas deverão subir ligeiramente, podendo atingir os 16 graus. O panorama geral da pandemia, tanto no concelho como no país, está hoje mais estável do que há umas semanas atrás, espelhando o esforço e a colaboração de todos os que responsavelmente contribuíram para esta realidade. No entanto, reforçamos que deve continuar a imperar o respeito e o cumprimento de todas as medidas de prevenção à Covid-19. Obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem, cuide de si. Nós regressamos na próxima semana com mais informação. A atualidade e a alma do nosso concelho sempre consigo.